Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Palmeiras, que segue se movimentando no mercado da bola. E está muito próximo de anunciar Marlon Freitas como primeiro reforço para 2026. E também monitora a situação de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. O Alexandre Silvestre fecha agora o noticiário dos clubes paulistas com o Palmeiras. Está contigo, Silver. O Palmeiras, Michele, se reapresenta só no domingo, realizando exames médicos domingo e segunda-feira. E o Abel Ferreira, pelo que eu apurei, só vai pintar para começar o trabalho na terça-feira. E já tem gente criticando. Pô, o Abel Ferreira todo ano recebe esse presente da Leila Pereira pelos serviços prestados, pelo relacionamento, porque a família é de Portugal, aquela coisa toda. O Abel, convenhamos, vai chegar na terça-feira, 2 dias depois. Para mim não faz a menor diferença, porque os 2 primeiros dias do Palmeiras, domingo e segunda, serão dias de exames, testes, para ver quem está acima do peso, enfim, como é que voltaram os jogadores das férias. O Abel chega para comandar o primeiro treino técnico no campo na terça-feira, mas cada um que tenha a sua opinião. O Palmeiras está para anunciar a qualquer momento, desde a semana passada, o volante, o meio-campista Marlon Freitas, que foi o capitão campeão pelo Botafogo do Brasileirão e da Libertadores em 2024, tudo certinho. Ele chegou até a abrir mão dos direitos dele financeiros numa transação para aproximar Palmeiras de Botafogo. Ele deve chegar como reforço, contrato até o final de 2027 para ser titular, para vestir a camisa 8, digamos assim, empurrando o Andréas Pereira para uma posição de 10, o Palmeiras que precisa de um 5, de um volante mais brigador, mais marcador ali na frente da zaga, já que o Aníbal Moreno, que chegou jogando bem, foi embora jogando mal, já não faz mais parte dos planos do Palmeiras, foi para o River Plate. E o Caio Paulista, lateral esquerdo, aquele mesmo que jogou no São Paulo, foi para o Palmeiras, não deu muito certo no Palmeiras, estava por empréstimo jogando no Atlético Mineiro, o Galo devolveu para o Palmeiras e o Palmeiras replicou o Caio Paulista, que está a caminho do Grêmio. E eu volto daqui a pouco com mais esporte no Jornal da Gazeta, Michele Janela. Obrigada, Alê Silvestre. Beijo grande para você. Fala, Paulo, o que você estava comentando com o Zé Paz aqui, nos bastidores? É incrível, o Caio Paulista, como ele dá sorte para time grande, né? Não é? Ele dá sorte. Tem bom empresário. É, um bom empresário. Agora o Marlon é bom jogador, hein? Bom jogador. Bom jogador. Vai ser uma peça importante aí no Palmeiras. Eu acho que o Marlon chega para ser titular desse time do Palmeiras. Vamos ver como que o Abel vai fazer o encaixe desse meio de campo. Porque, como o Silvestre disse, tem ali o Andréas Pereira, que pode ser empurrado um pouquinho mais para frente, deve ser empurrado. E aí vamos ver como é que ele vai compor ali com um cara mais brigador, um cara mais de marcação, para o Palmeiras não perder essa pegada no meio de campo agora. É um jogador que foi o capitão do Botafogo recentemente nos 2 principais títulos da história recente do Botafogo, o Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. E foi xerifão, né? Então é um cara que tinha muita influência no vestiário do Botafogo. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Vou sair de... O chat perguntando aqui de Palmeiras, perguntando de Palmeiras. Você tem 2, né, sobre Palmeiras. É basicamente isso. Por quê? Perguntando aqui de um meia amador. Aqui, ó. Não, meia amador no São Paulo foi o Matheus Gomide que perguntou, tá? O André Hernan até pode dar uma pincelada depois. Mas o Palmeiras está de olho no meia armador e tem a questão do Matheus Pereira, não é mesmo? Me atualiza sobre essa situação que foi muito falada nas redes sociais, se ele pode reforçar o Palmeiras ou não. Lembrando que ele tem um contrato com o Cruzeiro até junho. E o Cruzeiro tem negociações de andamento para renovar. Mas e aí, ô Bruno Andrade, como é que está essa questão? Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte. Já não me recordo se foi na semana passada ou há 2 semanas, que o Palmeiras gosta, que o Palmeiras entende que se ele não renovar com o Cruzeiro, continuar empurrando, entre aspas, o Cruzeiro com a barriga, o Palmeiras vai entrar em cena e tentar uma negociação, inicialmente direta com o jogador para assinar um pré-contrato, porque hoje, dia 2 de janeiro, o Matheus Pereira tem contrato vigente com o Cruzeiro por mais 6 meses, é bem verdade, é jogador do Cruzeiro, mas ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja do Brasil ou seja de fora. Então o Palmeiras acompanha atentamente isso, o Matheus Pereira sabe do interesse do Palmeiras, os representantes do jogador também sabem do interesse do Palmeiras. Não vejo honestamente o Palmeiras negociando com o Cruzeiro agora, porque o Cruzeiro não vai facilitar, não negociaria com o Palmeiras agora, mas, ou seja, o pré-contrato o Cruzeiro não pode fazer nada. Então é fortalecer essa informação que o Palmeiras continua atento e percebe que essa situação do Matheus Pereira continua indefinida. O contrato para renovar ali dele no Cruzeiro
continua em cima da mesa, contrato válido por 3 anos, mas por enquanto não houve avanços, o Matheus Pereira não assinou esse contrato, é fortalecer exatamente isso. O Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras, mas aí só para junho, não para agora, porque ele tem contrato vigente com a Raposa. E aquela do jogador que está sendo vendido, Luiz Guilherme, está sendo vendido pelo West ao Sport. Vai pingar algum cascalho no bolso da Leila Pereira ou nada? Como é que tá essa situação? Porque o Palmeiras tinha uma porcentagem, ou era mais-valia, não é mesmo? Pelo Luiz Guilherme, jovem, meio atacante. Mais-valia, o Luiz Guilherme, quando foi vendido do Palmeiras para o West Ham, ali cerca de 20 milhões de euros, o Palmeiras assegurou 20% de mais-valia. Não é 20% do passe ou dos direitos econômicos, é de mais-valia. E como o West Ham está vendendo o Luiz Guilherme para o Sporting por um valor global de 17 milhões de euros, 14 mais 3, não atinge 20 milhões de euros, o valor é abaixo. Então, como o valor é abaixo, o Palmeiras não consegue, não tem direito a nada em relação à mais-valia. Essa mais-valia só existe para, enfim, explicar muito rapidamente, se a venda fosse acima dos 20 milhões de euros, que foi o valor que o Palmeiras vendeu para o West Ham. Como o valor é abaixo, o Palmeiras não recebe nada em relação à mais-valia, que seria então de 20%, não recebe nada. Recebe sim uma quantia envolvendo o mecanismo de solidariedade, que eu muito honestamente não sei qual é, se são 2, 3, 4, lembrando que o máximo é 5%, depende muito do tempo que o jogador ficou na base do clube, mas sim, o Palmeiras recebe uma pequena quantia em relação ao mecanismo de solidariedade, mas não recebe nada em relação à mais-valia. O Luiz Guilherme troca o West Ham pelo futebol português, chega aqui a Lisboa no começo da próxima semana, reforça o Sporting de Portugal depois de uma passagem apagada pelo futebol inglês. Ainda temos muitos assuntos para falar na nossa live, tá? Muitos assuntos. E se você quer... De bloco, então vamos trocar de assunto também, porque o Palmeiras monitora esse verbo que o Celso Zelt gosta tanto. De longe. Assim, monitora a situação de Matheus Pereira. Parece publicidade de empresa de segurança. Ou o drone monitora. Hoje em dia, né? Monitora. O drone está monitorando. É um jogadoraço, né, Celso? É um jogadoraço. E monitora justamente porque tem uma questão cronológica aí, né? É a possibilidade de um pré-contrato a partir da não renovação no meio deste ano. Por isso que ainda é um monitoramento. Para o Matheus chegar depois da Copa do Mundo. Talvez o Palmeiras tenha uma vantagem em monitorar e não chegar junto. Talvez o negócio se concretize mais por isso, por essa condição do monitoramento. O Pascoal aqui, nós fizemos um programa juntos, já nem lembro que dia que foi. E lá, não foi lá no ano passado, não, longe. Era no ano passado. Era no ano passado, mas deve fazer 48 horas. Você falava da lista dos homens que o Abel quer, das posições que o Abel quer. E está contemplado um meia. Ele cai que nem uma luva. Está contemplado um meia. Como o Palmeiras quer um zagueiro, ou até dois, dependendo da circunstância. É a posição do Rafael Veiga, que teve uma temporada ruim. Bem ruim. O Maurício começa o ano muito bem, né, no Paulista. Mas também, ainda não é considerado... perde um pouco o pico. Então seria um tremendo reforço para o Palmeiras. Quem? O Matheus Pereira. Baita. Ainda mais na condição que o Palmeiras quer, né? Que é, se ele não renovar com o Cruzeiro, o Palmeiras vai lá e faz um pré-contrato. E se for custo zero, entre aspas, você tem um jogador desse nível... Esse custo zero pode ter algum custo se o Palmeiras quiser contratá-lo agora para o início da temporada. Então isso pode ser conversado também, isso não está descartado. Né? O que eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras é que o Palmeiras quer 4 reforços. 4 jogadores. Ah, mas já contratou um. Já contratou um. Mas ainda quer 4 reforços. E as posições estão bem delineadas na visão do Palmeiras. Depois eu posso falar uma coisa que eu discordo um pouquinho, se você me permitir. Depois claro. Me dá essa licença, por favor. Acho o Matheus um baita jogador. Ele é um jogador que, além de fazer gols, ele encontra o centroavante muito facilmente para colocá-lo em situação. O KJ deve muito para ele. Sim. Eles trocaram muitas assistências, né? Caio Jorge e Matheus Pereira. Fizeram uma dupla espetacular. Acho que lembrava Gabigol e Bruno Henrique. Acho que o perfil dele se encaixa perfeitamente com o Tigrinho. Bola parada dele... excelente, jogador pronto. Jogador pronto. É um cara que... Uma coisa que eu gosto muito do Matheus, além da qualidade técnica dele para bater na bola e tal, ele tá o tempo inteiro querendo estar perto da bola. Ele é um jogador que quer participar do jogo o tempo inteiro. Então, acho que taticamente seria uma tremenda contratação. De novo, não sei como
Eu não sei qual é a vontade hoje do Matheus Pereira em relação a ficar no Brasil. O Pascoal falou da vontade dele de ir para a Europa, mas se ele vai renovar com o Cruzeiro ou não, de que maneira que o Cruzeiro vai conseguir resolver isso, né? Já rolou um estresse com isso aí, né? E ano passado já teve esse papo de ele querer sair, que não começou bem a temporada, porque ele é um cara muito importante. De novo, para o Cruzeiro, assim como tão importante quanto manter o Caio Jorge, é manter o Matheus Pereira, né? O Palmeiras está numa posição de espera, né? Tem o lado do Cruzeiro e do atleta. Mas seria um reforço... Jogador de Premier League, hein, gente? E de experiência. Jogador muito bom, cara. É um tipo de jogador que, se não acertar com o Cruzeiro, para jogar no Brasil, ou vai para o Flamengo ou vai para o Palmeiras. E aí, de novo, tem aquela situação de, mais do que perder alguém, reforçar o rival direto pelos seus mesmos objetivos. E é interessante como o Cruzeiro está no foco de vários assuntos que a gente está tratando, né? Até a possível volta do Gerson para o futebol brasileiro também, né? Agora, é o que você falou. O Vitão, que o Flamengo contratou, estava entre Flamengo e Cruzeiro também. Não, e o Cruzeiro já tinha feito, já tinha encaminhado a negociação. O Internacional interrompeu a negociação com o Cruzeiro para fazer a negociação com o Flamengo. O famoso chapéu. Eu não sei se a palavra é essa. Porque às vezes... gosta de falar chapéu. A gente gosta de falar, mas... atravessa. Às vezes, atravessar é um negócio... Eu já vi, não contar uma história de vocês, eu já vi jogador chegar para ir para um time e terminar no outro. Não conta nada para ninguém. Dudu. Hã? Dudu. Eu já vi jogador chegar... Eu já vi um time pagar a documentação e o outro levar. O Dudu aconteceu isso? O Corinthians pagou a documentação do Dudu, pagou, e o Palmeiras levou. E ele tinha conversado um dia antes com o São Paulo. Sim. E um dia com o Corinthians, um dia com o São Paulo. E quando duplo chapéu. Quando foi chegou no Palmeiras, tá aqui o projeto, o cara foi embora, acertou o Dudu. Eu lembro do Renato Gaúcho, que chegou o Renato, camisa do São Paulo. O Renato não colocou a camisa do São Paulo. Ele mostrou a camisa. Ele mostrou na frente. Eu estava esse dia lá no São Paulo Futebol Clube, na chegada do Renato. Eu estava fazendo essa matéria. O Renato não vestiu a camisa do São Paulo. Os caras falaram, ele vestiu a camisa do São Paulo e não jogou. Não, é verdade. Ele pegou a camisa do São Paulo, conversou com os dirigentes do São Paulo, voltou para o Rio e lá conversou com os dirigentes, mais ou menos como o Tite no Corinthians. Não, eu só vou na CBF para escutar o que o pessoal vai falar. Mas o pai cobriu o Corinthians. Eu só vou escutar o que... Nunca mais voltou. Nunca mais. Lembra disso? Lembra disso, pai? Então, essas coisas acontecem. Eu posso dizer o que eu não concordo? Eu não concordo que o Palmeiras se represente no domingo e o treinador não esteja. Para mim, isso não é razoável. O treinador tem que estar. O olho do dono engorda o boi. O Felipe Melo soltou o verbo, dizendo que tinha que estar ali eu não o Abel concordo. Ferreira. Desculpa, eu não Só que concordo. a informação que vem do Palmeiras, a apuração da nossa equipe esse primeiro dia de treino físico. Sim, mas ele só vem dia 8. No primeiro dia com treino tático, o Abel Ferreira estará presente. Ele só vem dia 8. A apresentação do Abel está marcada para dia 8. E os jogadores se apresentam domingo, que é dia 4. A informação que a gente tem é que chega no dia 6, o Abel Ferreira. Na terça-feira, dia 6. Ele se apresenta dia 8. O dia marcado para ele chegar no Palmeiras para dar treino é dia 8. O Palmeiras começa a treinar domingo. Claro, eu não acho que exista prejuízo no trabalho. Não acho que isso vai atrapalhar em nada. Mas é claro que como recado, como mensagem, era melhor que ele estivesse no começo. Porque dá-se essa impressão que o Abel pode tudo no Palmeiras, né? E ele tem todos os méritos para ter as regalias que ele tem, o olhar que ele recebe. Então, embora não acho que exista prejuízo, como moral, como imagem. A mulher do César não basta ser honesta. Ainda mais da maneira que terminou a última temporada. Vamos começar uma nova? Aí tem que ser o primeiro a chegar, sabe? Nesse sentido. Acho que é mais como recado do que como efeito prático na qualidade do trabalho. Ainda mais vindo de quem vem, né? Porque ele não é o Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Né? Ele cobra muito. Do jeito que ele é tão exigente com os jogadores, ele tem a mensagem dele é desde o primeiro dia. Sim, ele tem que estar lá, ele tem que olhar, pegar na mão de cada um. Medir a temperatura do cara desde o primeiro dia. Especialmente depois de um ano sem títulos. E acabou de renovar o contrato, sabe? Eu não acho que eu acho que o ano o professor qualificou muito bem aqui no último dia do ano. É um ano frustrante do Palmeiras. Frustrante. Porque o torcedor ficou frustrado. O Palmeiras perde o Campeonato Paulista para o seu maior rival, é desclassificado na Copa do Brasil pelo seu maior rival e perde a Libertadores da América
para o seu maior rival nacional sem ter dado um chute no gol. E perde o Campeonato Brasileiro para o rival de momento também. Isso. Frustrante, longe de ser um fracasso. Não, eu não qualifico como fracasso. Não, até porque tirando a Copa do Brasil, o Palmeiras esteve onde é para estar em todos os campeonatos. Inclusive chegando às quartas de final do Mundial, quase levando o jogo com o Chelsea para prorrogação de novo. Então, assim, o resultado final foi uma tragédia para o torcedor do Palmeiras. Tirando a Copa do Brasil, que o Palmeiras caiu fora antes, em todos os outros, o Palmeiras chegou no mínimo onde deveria estar, que é brigando para ser campeão. Não, É que perdeu todos. E com um time que pode dar novo. muito caldo em 2026. Sim, né? O que seria um fracasso? É o time não ter deixado Desde nada que de um não ano entre pro nessa outro. paranoia maluca aí. E não ter que brigado botou por até o nada. cargo Isso do seria um Abel. fracasso retumbante. O time não brigar por nada. Esse é o problema. Não, Esse há é o grande há problema. uma frustração, uma decepção, né, professor? Mas eu digo para você assim, se o time que foi montado o ano passado e que o Abel disse nos primeiros dias do Palmeiras, antes de começar o Campeonato Paulista, que ele estava montando um time para terminar o ano, e esse era um time para a próxima temporada, então a temporada é de 26. Agora ele muda um pouco a visão em torno da montagem do time. Ele não quer mais jogador meia confecção. Esses já tem. Esse ele já tem. O meia confecção ele tem. O que é jogador meia confecção? Ele contrata um jogador para ele complementar o que ele quer botar com o jogador. Agora ele quer jogador confecção completa. Tipo o que o Flamengo teve na última temporada. Exatamente. Porque ele viu que os resultados do Flamengo, esses caras que chegaram no Flamengo já eram campeões em outros lugares. Que é o que ele história em outros Que é o lugares. que ele pode ter com o Paulinho, se o Paulinho tiver condição de jogo para a temporada. Esse é um jogador, aliás, o Paulinho, o cara, o Paulinho é diferente, né, cara? O Paulinho dá duro. O Paulinho tá se esforçando demais E, para cara, voltar. eu vou falar uma coisa. Saiu um vídeo do Paulinho cantando, né? Cantando no Ano Novo, com família atrás. Torcedor palmeirense falando, porque tá embriagado. Deixa o cara cantar no Ano Novo. Sim, Qual o tem problema? Hoje, com todas essas mídias, né, com tudo que é publicado, às vezes as pessoas se expõem demasiadamente. Eu acho que esse é o ponto principal. Talvez ele não devesse ter postado. É isso? Exatamente. Eu acho que ele não deveria ter postado. Mas eu não tenho nenhuma base para dizer se, do jeito que o Paulinho estava, aonde o Paulinho... Se isso vai atrapalhar a preparação dele depois do longo tempo de lesão. Não tenho como dizer. Agora, diante do que foi a temporada do Paulinho, em termos de frustração, e ele não tem culpa, ele está machucado, eu, no lugar dele, postaria o vídeo? Não postaria. Não deveria ter postado. É apenas... Acho que é muita... Eu posso... É só o que eu tenho de informação. O Paulinho dá duro todo dia para voltar. Sim. Trabalha duro, é um cara muito aplicado. O Paulinho com uma perna, porque a outra estava machucada, uma perna, classificou o Palmeiras da Copa do Mundo. Ele se esforçou para jogar os minutos que ele jogou no Mundial, estava lá. Foi um esforço, assim, que o Palmeiras inteiro reconheceu ali, aquele esforço dele, sabe? O gol que ele fez contra o Botafogo. Eu acredito em Paulinho bem em 2026. É importante O que ele esteja bem. objetivo é ótimo. importante Com o ele Paulinho bem. Uma dupla Flaco... Alan Flaco bem. Roque. O Alan bem. O Alan bem. Acha que achou o volante prometido lá atrás. Agora com o Marlon. A perspectiva é muito boa. O Abel gosta muito do Evangelista. É verdade. Para quem não E o sabe. Palmeiras volta estava do muito bem Evangelista. com o Lucas Evangelista. Para quem não sabe, o O Abel... Palmeiras cai na temporada quando o Lucas Evangelista... Porque o Abel se apoiava muito no Evangelista. Porque o Evangelista tanto marcava quanto jogava. Depois que o Rios saiu, Rios saiu, quem mais tapou esse buraco taticamente falando era o Evangelista. E ainda a possibilidade, monitorando o Matheus Pereira. Só para voltar àquilo que você falou, no dia do aniversário do Cruzeiro forte, não precisa vender jogador, pode fazer uma boa proposta para o Matheus, vamos aguardar se sai negócio ou não. A Arana vai ser assunto da... Adepto de mudanças pontuais para 2026, o Palmeiras faz alterações no elenco e entra no ano com 5 saídas desenhadas, 2 renovações acertadas e um reforço encaminhado. A janela abre em 5 de janeiro e há pelo menos outras 4 posições para as quais o Alviverde busca contratar. Entre as saídas estão a venda de Aníbal Moreno ao River Plate por $7 milhões e 3 empréstimos. O meia Rômulo para o Novo Horizontino, mais uma vez,
o lateral direito Gilberto ao Atlético e o lateral esquerdo Caio Paulista, encaminhado com o Grêmio após voltar de empréstimo ao Atlético Mineiro. O zagueiro Mikael tende a ser o quinto nome desta lista. Com propostas do futebol internacional, ele tem conversas em andamento para deixar o clube e possibilidades na MLS, Arábia Saudita e Europa. Está no México com a namorada para comemorar o Ano Novo e retorna em seguida para selar a saída. As renovações, por sua vez, foram definidas rapidamente com as permanências de Bruno Fux e Marcelo Lomba, que eram os únicos do elenco com o contrato encerrando no fim de 2025. O zagueiro, inicialmente contratado por empréstimo do Atlético Mineiro, teve os direitos comprados em definitivo pelo Palmeiras, enquanto o goleiro acertou a renovação por mais um ano. A primeira contratação encaminhada para 2026, por fim, é do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo. Ele acertou bases salariais, a liberação do clube carioca e somente aguarda exames médicos, assim como a assinatura do contrato para ser oficializado pelo Alviverde. Depois de promover uma reformulação no elenco durante 2025, o plano do clube agora é por reforços pontuais que inclui a busca por mais um zagueiro, um meia armador, um volante e um atacante. Em relação ao time que terminou o ano passado, espera-se ganhar ainda os reforços de Paulinho, Lucas Evangelista, Everton e Felipe Anderson saindo do departamento médico.